Muito bem, meus caros, muito bem. Mais uma noite, mais uma manhã de gravação. Tô sempre confundindo os horários. Aqui no meu, no seu, no nosso Cafofo. Hoje é dia de falar Dona Fiel. Depois de muito tempo sem fazer um vídeo, por vários motivos, conseguimos finalmente trazer um. E um vídeo importante pro decorrer da temporada, né? Porque o Corinthians, como vocês sabem, não tem mais um treinador. Ou não tem mais aquele treinador que nos acompanhou durante aí praticamente quase um ano, 9 meses aí, de acompanhamento de vitórias, de derrotas, de insistências, de burrices e de acertos incríveis também, que é o nosso glorioso Ramon Dias, tá? O Ramon Dias e Emiliano Dias que, deixo bem claro, saem pela porta da frente sem deixar nenhum amargo, nenhuma rusga, nada para trás. Tá? Temos muito que agradecer aos Dias. O problema dos Dias é que o limite entre eles e as conquistas chegou no topo, certo? A gente não consegue ver a evolução do time, muito pelo contrário, o time chegou num ponto aonde todo mundo já sabe como o Corinthians joga, já sabe o que acontece se o Corinthians toma gol, se o Corinthians não... Todo mundo sabe o roteiro do roupeiro ao presidente do time adversário do Corinthians. Todo mundo já sabe qual é o roteiro, já sabe como funciona, o que funciona contra o Corinthians, o que o Corinthians tem a fazer contra o time. Então, esse foi o grande ponto, na minha opinião, que levou à demissão dos Dias, tá? O grande ponto que levou à demissão dos Dias foi a falta de recursos, certo? A gente vê, fora a eliminação da Libertadores, foi uma coisa patética, né? Mas a gente viu o Corinthians, ano passado, após o jogo, a gente perdeu pro Racing, né? Foi uma derrota dolorosa ano passado, na semifinal da Sul-Americana, porque o Corinthians é muito mais time que Racing, é muito mais time que aquele Cruzeiro que foi pra final, não tinha comparação, certo? Mas devido a erros insistentes do Ramon Dias, a gente foi eliminado da Sul-Americana. Depois o Corinthians volta a jogar o seu normal, com sua formação que ele mesmo trouxe, que ele mesmo detestava aparentemente, que era o Losango. A gente ganhou do Palmeiras, e aí foi sequência de Mirassol, Atlético Paranaense, foi ganhando, uma atrás da outra, fechamos 9 vitórias seguidas e a vaga na Libertadores. E isso, né, isso aí é mérito total do Ramon Dias, que veio só para se livrar do rebaixamento. Porque essa hoje... é o que a gente consegue entender que os Dias são capazes de fazer com o time. Daquele choque inicial, aquele susto, aquela motivação, os caras jogam bola e, cara, foi uma receita que se repetiu com o Vasco. O Vasco não caiu, não vai barrar, o Vasco não caiu, certo? Ano seguinte foi demitido até mais. O Corinthians demorou até mais para demitir por conta do Paulistão que sustentou eles e que me parece muito mais uma vitória dos jogadores do que da comissão técnica, certo? Do que uma vitória porque o Corinthians inovou, porque o Corinthians trouxe nada, não foi nada de diferente do que o Corinthians estava fazendo, só que o Corinthians jogou com raça do início ao fim, certo? Então assim, vários erros foram repetitivos, vários erros foram reproduzidos, né? O Corinthians, cara, coisas absurdas do tipo, o Corinthians terminar uma partida com 6 atacantes e 4 zagueiros, né? Coisas absurdas desse ponto. O Corinthians, num jogo importante, precisando fazer gol, pega um moleque que não joga há 2 meses, que tá fora não teve nenhuma escalação, não teve nenhuma escalação do ano todo, ficou o resto do ano todo parado, fora o ano passado que ele não jogou praticamente nada, brigando ainda com problema de contrato e querendo ir embora do Corinthians de toda forma, e os caras pegam esse jogador, tendo outros moleques da base ali, outros jogadores, Thales Magno, que seja o Romero, quem quer que seja que tivesse ali, Guinegão. Mas não, preferiram pegar aquele Giovani cabeça de baga que tava parado já 2 meses, sem tocar numa bola oficialmente, e aí bota o cara de praticamente titular a partir do segundo tempo. O moleque jogou o jogo todo, não fez absolutamente nada, é lógico, né? Fora a insistência no 4-3-3, que eu acho que o treinador atual não tem nada a ver, ele tá pegando o que ele entende que é a melhor formação do Corinthians, tá jogando. Mas ainda assim eu acho que, por mais que seja Racing do Uruguai que a gente vai pegar hoje, ainda assim é uma formação que deixa muito a desejar, a menos que não seja um 4-3-3 com pontas. É um 4-3-3 onde Romero, Memphis e Yuri se movem à vontade.
né? Foi o que pareceu no jogo do Corinthians Sport. Romero, Yuri e Memphis rodando à vontade no campo. E aí sim você consegue valorizar Carrijo e Breno Bidon. Agora, se você deixar o Memphis aberto na esquerda, o Romero aberto na direita e o Yuri no meio dos zagueiros, a gente já conhece essa história e já viu que isso aí não dá certo, tá? Então, o jogo contra o Sport foi um 4-3-3 bem diferente de um 4-3-3 tradicional, porque o Memphis apareceu em todos os lugares do campo e o Romero apareceu em todos os lugares do campo, apesar do Romero não ter feito muita coisa, incríveis jogadas, né? Então, recapitulando, a gente voltou lá atrás, né, no jogo contra o Palmeiras, beleza? No jogo contra o Palmeiras, já no Brasileirão, o Corinthians já demonstrou vários erros, vários defeitos, vários problemas, tá? Que já eram marca dos dias. Problemas esses que não conseguiam ser corrigidos, como a zaga, como a proteção da zaga. Se a zaga é ruim, tu protege bem. E o Corinthians, além da zaga ruim, não tinha proteção. Vide os gols que os caras fizeram, que a porcada fez, que era assim... O cara com total e plena liberdade, marcação extremamente frouxa, o cara bate de qualquer jeito. E aí eu não vou botar no mérito se o Donelli é goleiro ou não pro Corinthians. Ficou claro que não é, mas não dá pra botar na conta dele 100% dos problemas do Corinthians, que é que a zaga do Corinthians é uma buraqueira. E aí a gente tem que ter um goleiro milagreiro. E não é o Donelli, o goleiro milagreiro. O Donelli é um goleiro normal, médio, normal. Né? Vai tomar gol que todo goleiro toma. O Hugo Souza faz milagre, é outro papo, né, malandro? Então o Hugo Souza possivelmente podia pegar essas bolas? Possivelmente podia pegar essas bolas, né? Porque ele é um outro nível de goleiro. Então não dá pra cobrar pro Donelli e nem que a gente vai encontrar um reserva à altura do Hugo. Não faz sentido, senão ele não era reserva, era titular. Pra ser da altura do Hugo, pra ser do mesmo nível do Hugo, ele não pode ser banco, ele tem que ser titular em qualquer lugar do mundo. Então, né, a gente tem que botar isso. Então vocês esqueçam esse papo de Corinthians, tem que contratar um goleiro. Pode ser um goleiro experiente. Aí beleza. Pega um goleiro que não tá sendo muito bem utilizado, que tá no final da carreira, e você traz aí pra ser, né, um goleiro experiente pra dar apoio ao Hugo ali. Aí eu entendo. Mas beleza. No final dessa partida aí, né, o clima já tava ruim. Os dias já estavam ali com a corda no pescoço, voltou o movimento derruba fora Ramon, fim dos dias, enfim, end of days. E aí a gente viu o Corinthians daí pra frente não jogou mais bola. Perdeu do Palmeiras, perdeu do Huracan, né? Na verdade empatou com a América de Cali, acho que nesse intervalo foi um empate com a América de Cali, né? Um jogo horroroso. Tá? Quem salvou o jogo foi o Carrijo. Aí a gente vem jogar com o Fluminense, aí leva uma surra dentro de casa do Fluminense, que não tem nada demais. Tu olha esse time do Fluminense e fala, não dá pra perder pra esse time em casa, velho. E na casa dos caras, tá, beleza, não tem a torcida a favor ali, não tem a galera fazendo aquele barulho todo, mas em casa não dá pra perder pra aquele time do Fluminense. E perdeu porque tomou um gol. E aí o que acontece com os dias quando a gente toma gol? A gente toma gol, os dias começa a tirar zagueiro, começa a tirar meia e bota atacante. E foi a gota d'água, essa insistência repetitiva nesse mesmo modelo de jogo que não deu e nunca vai dar certo no Corinthians. Porque quando você joga num 4-6, que são 4 zagueiros e 6 atacantes, você sabe que a bola não vai chegar com qualidade no ataque. Tinha que ficar contando com o André Ramalho para fazer algum lançamento. Por quê? Porque tira o Breno Bidon, ou deixa o Breno Bidon socado no meio lá dos atacantes, ou você tira o Carrijo, aí bota o Martínez socado no meio dos atacantes. Enfim, um caos total. Ali foi o teto dos dias. Ali foi o limite dos dias. E aí termina o jogo, o Memphis faz aquela declaração maravilhosa perguntando se alguém, fora resultado, fora número, alguém viu alguma evolução em 6 meses do Corinthians, ou o Corinthians é o mesmo time de 6 meses atrás, que tá jogando a mesma bola que tá jogando há 6 meses atrás. Agora, a diferença é que todo mundo já sabe como o Corinthians joga, e aí a gente fica preso, né? A um sistema de jogo, e quando aquele sistema de jogo não dá certo, mete 4, 5 atacantes, seja o que Deus quiser. Esse foi um grande motivo para mim da demissão dos Dias, né? Os Dias começaram a tentar empurrar um sistema que eu tenho certeza que é o que o Ramon Dias mais gosta, que é o sistema de 3 atacantes e um monte de volantes saindo em velocidade com toque rápido e seja o que Deus quiser lá no ataque. Tanto que o time do Corinthians tinha uma grande virtude quando acontecia, era contra-ataque. O time do Corinthians saía rápido com contra-ataque, era o que eu sempre falava lá de trás dos vídeos
Né, lá de trás, quando o Ramon Dias chegou, que a gente fez análise, né, do como joga Ramon Dias e tal, que é o famoso jogo de transição. Marca baixo, rouba a bola no campo no próprio campo e sai em velocidade para ataque, pegando o time adversário de desprevenido, né? Isso é excelente quando você tem peças para fazer isso. O Corinthians não tem essas peças. Quando o Corinthians mudou de um sistema de marcação baixa para um sistema de marcação médio, com 4 jogadores no meio e não só com 3 jogadores no meio, com a bola passando rápido entre Garro, Memphis e Yuri, e essa bola rodando na frente do ataque, com o André Carrilho jogando a bola que estava jogando, com o Breno Bidon aparecendo em momentos importantes, é outro time. Né? O Corinthians é um time que... E aí, a gente sempre reclamava que o Corinthians não tinha amplitude, né? O Corinthians jogava... Eram os pontas que não eram pontas, o centroavante que não era centroavante, os 2 meias que não eram meias e o volante que não era volante, tentando fazer alguma coisa acontecer. E aí os Dias, isso é mérito total deles, entenderam que você consegue ganhar amplitude de campo quando você puxa o André Carrillo para um lado, já sabe que o Mateuzinho vai fazer dupla com ele ali. Quando você puxa o Bidu, quando você coloca o Bidu para ser o nosso lateral. E naquele período a gente estava com uma zaga bem mais arrumada do que agora. Não sei o que aconteceu depois que os caras começaram a machucar, voltaram e desaprenderam a jogar bola. Mas a gente tinha, né, um jogo bem amplo, quando a gente tinha o André Carrillo pela direita, o Bidu pela esquerda, o Bidon centralizava um pouco mais, o Garro, né, fazia as funções ali de ligação, fazia essa bola chegar nas pontas, né, e aí a gente tinha o Yuri e o Memphis ali como centroavantes, e esse time rodou maravilhosamente bem. Com a saída do Garro por lesão, e alguns outros jogadores se lesionaram, a gente ficou preso a um 4-3-3, né? Até quando botava o Coronado para jogar, ele socava o Coronado na ponta esquerda, prendia o Coronado na ponta esquerda, e aí ele não performava muito bem, né? A gente já viu que o Coronado ele precisa ter liberdade para jogar em ambos os lados, né? E às vezes ele fica meio tendencioso mesmo aí para a esquerda, é o que ele sente mais conforto, mas você não pode deixar um jogador com a qualidade dele socado na ponta esquerda, certo? A menos que ele seja um ponta aí que ele não é. Certo? O Coronado é um cara que sempre carrega a bola para o meio. E a gente já viu algumas vezes o Coronado fazendo bons lançamentos, bons cruzamentos na área lá da direita também. Então a gente, né? Isso era algo que era treinável. O que não acontecia no Corinthians, porque eu falei para vocês, o Corinthians treinava basicamente técnica e físico. Técnica e físico, levando em consideração que o nosso departamento médico e o nosso departamento de preparação física são muito abaixo do que um futebol hoje demanda. Não pode um time, já estamos aí em abril, abrindo maio, o time não está 100% fisicamente. E não é por causa de lesão, é 100% fisicamente porque os jogadores não evoluíram fisicamente, certo? Então o Corinthians precisa rever essa questão. E o departamento médico do Corinthians, que é outro buraco que a gente tem, que nunca dá uma previsão de volta, nunca dá, não sabe, erra os diagnósticos, erra os prognósticos, erra tudo. E aí entrega o jogador bichado, força o jogador bichado que nem tava o Garro a jogar para poder ter resultado, e aí começa o ano, ele tá todo arrebentado, não consegue jogar bola, né? Então assim, vários defeitos aí. Mas após a saída de Ramon Dias, muita coisa aconteceu, tá? Levantaram-se vários nomes, já que tinham cravado o nome, descravaram o nome, forçaram de novo, desforçaram, empurraram para frente, puxaram para trás, fizeram uma confusão com essa história de treinador. Por quê? Porque fazer confusão com o nome do Corinthians dá dinheiro para vagabundo e viciado, certo? Então não se assustem, sempre vai acontecer esse tipo de coisa no Corinthians. Vai sempre ter 2, 3 setoristas que vão aparecer com 5 opções de técnico, e aí já diz que cravou com um, aí depois, não, mas na verdade não, porque minha fonte estava errada. A gente sabe que tá cheio desses vagabundos aí, né? Que fizeram a vida nas costas do Corinthians aí, tá? Não vou citar nome não, porque eu não quero processo, mas vocês sabem quem é. Quem acompanha a mídia do Corinthians sabe o tanto de vagabundo que tem, que cravou que X, Y, Z já era um técnico do Corinthians, e aí desandou e vai e volta, enfim. Mas surgiram 3 nomes, né? Quando o Ramon Dias saiu, surgiram 3 nomes. Um plausível, um que é o meio que o querido da galera, e o outro que era uma aposta. Porque a gente não sabe como é que tá agora como treinador e que passou muito rápido pelo Brasil. Então a gente tinha o Dorival, que era o mais, pra mim, o mais certo de todos. Porque foi o último treinador desses que botaram na lista. Depois apareceu um quarto nome, quase deu vontade de cagar nas calças quando eu vi.
mas foi o único que teve excelentes resultados no futebol brasileiro depois, nos últimos 5 anos, que era o Dorival Júnior. Aí na seleção ele foi uma bosta, o Tite também. Qual foi o legado do Tite? Quem que o Tite deixou como legado? O que o Tite deixou como legado para a seleção brasileira? Foram 6 anos de Tite que não ficou nada no nome dele para trás. Ninguém lembra de nada do que o Tite fez, só lembra que ele foi eliminado de 2 Copas. Então não é que esse papo que o Tite é incrível, não. Aí, mas o Tite tem história no Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo também, Oswaldo Brandão também, o Nelsinho Batista também. Quem mais vocês querem? Quer trazer o Neto para pro meio de campo de volta? Ah, não, traz o Renato Augusto. Renato Augusto, Jadson, Ralf. Eles têm história pra caralho no Corinthians aí. Pra esse volta o Guerreiro de centroavante. Não, história, a gente tá falando de história, mas o que eu preciso saber? Como é que tá a atual situação das pessoas hoje? A gente não vai contratar o cara que dá de 5, 6 anos, 10 anos atrás. A gente vai contratar a pessoa hoje. E aí o Corinthians tem essa mania de ficar remoendo o passado. Cara, quando a gente remoe uma coisa muito, o cheiro de bosta sobe. Então deixa lá quietinho, velho. O Tite teve o momento dele. Depois o Corinthians, o Tite não fez absolutamente nada. Negou o Corinthians 4 vezes. E as pessoas ficam com essa, o Tite, eu amo o Tite, eu necessito do Tite na minha vida. Porra, paga um jantar pra ele, chama ele pra ir na tua casa, tá ligado? E aí, vamos voltar à nossa recapitulação antes da gente ver um pouco sobre como o Dorival Júnior pode ser o novo treinador, joga, tá? Entrou em contato com o Dorival, aparentemente estava tudo certo, só que eu acho que isso foi vazamento de informação, porque devia ter sido uma conversa muito informal, do tipo assim, Dorival, se a gente apresentar uma proposta, você ouve? Dorival, ouço. Ouvir é de graça, vamos nessa. Pronto, quando o Dorival é o novo técnico do Corinthians, está quase tudo certo, é só assinar. Aí começou a mídia, né, a lixência da mídia corintiana e anticorintiana já querendo cravar a coisa aqui. Beleza, então a gente vai enviar uma proposta pra você, mas a gente vai enviar uma proposta pro Tite também, beleza? E aí a gente fica aí, se você gostar da nossa proposta, você manda a resposta, mas a gente também precisa entrar em contato com o Tite por uma questão moral, vai, tem gente que acha que isso aí é questão moral, pra mim o nome disso é burrice, mas uma questão moral, porque o Tite foi o último grande técnico, eu ligo pro Luxemburgo também, então, né? Mas enfim, eu detesto isso, velho. Detesto essa vira-latice brasileira, velho. O brasileiro é um vira-lata de marca maior quando quer ser. Aí, provavelmente deve ter mandado uma parada pro Tite. Só que, o que se dizia nos bastidores? Dorival Júnior ganha dinheiro da seleção brasileira até hoje. O Tite tem uma proposta, teoricamente, verbal com Al Hilal para ganhar rios de dinheiro na Arábia Saudita. Esse é o papo que estava se rolando no fundo. Que o Al Hilal ia tentar o Filippo Inzaghi, né? Caso tudo desse certo e o Filippo Inzaghi quisesse sair da Inter de Milão, era o Filippo Inzaghi. Caso o Filippo Inzaghi não saísse da Inter de Milão, me parece que ele não vai sair, não tem motivo nenhum para sair. É um dos melhores técnicos da Europa. No mercado europeu, podendo ganhar títulos europeus, sair só por causa de grana, sendo que ele recebe muito bem pela Inter, duvido que ele saia. Mas pode acontecer, a gente não conhece futebol. Caso o Filippo Inzaghi não fosse, o Tite seria o convidado. Pô, o Tite é maravilhoso, fica ganhando rios de dinheiro no lugar que não tem pressão, que não tem encheção de saco, ninguém vai tormentar a vida dele, ninguém vai ameaçar ele. A gente sabe que aqui no Brasil, aonde ele for treinador, né, o brasileiro tem isso, ele não é, vai querer ameaçar a vida do cara, a família do cara, se os resultados não saírem. Aconteceu no Corinthians, aconteceu no Flamengo, vai acontecer em qualquer lugar onde um treinador de ponta, né, que ganha rios de dinheiro como esses treinadores atuais ganham, certo? E tinha o Luiz Castro, que também é outro que tá ganhando um rio de dinheiro lá do Al Nassr, lá do Cristiano Ronaldo, porque o contrato dele dizia que enquanto ele não arranjasse emprego, enquanto ele estivesse desempregado, até o final do contrato dele, que foi rescindido, né, depois de 13 meses foi rescindido, ele deveria ganhar o salário até o final do contrato, que termina agora em julho. Ou seja, Luiz Castro não vai abrir mão de 5 milhões de reais, se eu não me engano é 5 ou 8, agora o valor é meio bizarro assim mesmo, tá a diferença. Entre 5 a 8 meses não vai abrir mão dessa grana para poder treinar um time do Brasil, cara. Foi mal. É mais fácil ele ficar desempregado ou investir essa grana na bolsa de valores e viver de renda pro resto da vida do que largar esses últimos milhões que ele tem para receber. A não ser que ele goste muito de trabalhar. Não me parece. Que é um cara viciado em trabalho, fanático em trabalho, porque ele já tá rapando a mula, né? Ele não quis aceitar ninguém só pra poder continuar ganhando o trocadão dele lá.
Beleza, ele tem o direito dele, não tô falando que ele tá errado não, tá? Ele tem o direito dele. Então eram esses 3 nomes. E aí, depois de, teoricamente, o Dorival ter negado o Corinthians, na verdade nunca teve nada Dorival e Corinthians até ontem. Até ontem, dia 23, né? Até dia 22, dia 22, segunda-feira, que foi quando o Tite negou o Corinthians mais uma vez. E aí o Fabinho Soldado catou um avião, foi para Florianópolis se encontrar com o Dorival Júnior e acertar os últimos detalhes. Foi aquilo que eu falei para vocês agora no início desse papo. Já havia uma conversa e o Dorival falou: sento para ouvir de boa. Ótimo. Beleza, Dorival. Você senta para ouvir de boa a nossa proposta? Se você não tiver empregado e nós estivermos sem treinador, você senta para ouvir a nossa proposta? Sim. Beleza. Então, massa. Vamos lá atrás do Tite? Me parece, o que falaram aí, que eu já li em alguns lugares, já ouvi em alguns vídeos, é que, na verdade, o staff do Tite, talvez até sem o consentimento dele, mandou um sinal para a diretoria do Corinthians falando: nós ouvimos a proposta. Muito bem, deu segunda-feira, acabou-se a rodada, Zubeldia não caiu, achei que esse seria um grande ponto pra gente perder o Dorival Júnior, que tem história no São Paulo, já, segundo a mídia, que adora um caô, adora uma mentira, já estava palavrado com o São Paulo. Se o Zubeldia caísse, ele assumiria o São Paulo, porque tem um carinho enorme pelo São Paulo, não me parece que esse carinho todo não. Mas que ele iria pro São Paulo, e aí o Tite falou não pro Corinthians, porque ele deu uma crise de ansiedade. Meu querido, tudo bem. Crise de ansiedade não é uma coisa que você adquiriu de ontem para hoje. E se a crise é séria, você tinha que ir pro hospital. O Tite não deu entrada em hospital nenhum, tá? Se ele já tinha crise de ansiedade, a primeira coisa que ele tinha que ter falado era: não quero conversar com o Corinthians. Não quero conversar com o Corinthians. Essa crise de ansiedade me chama. Ao Nasser, o Al Hilal subiu a proposta. Essa é a minha crise, essa crise de ansiedade dele é: o Al Hilal subiu a proposta, e aí o Tite falou que essa porra é irrecusável. Estou com a crise de ansiedade. Bicho, desculpa, eu não sou trouxa. Sabe por que eu não sou trouxa? Porque eu convivo com pessoas com crise de ansiedade. Eu tenho depressão, tive depressão. Depressão é um bagulho que acompanha a pessoa pro resto da vida. A gente aprende a lidar. Beleza? Já tive minhas crises de ansiedade, também foram poucas as oportunidades, mas tive, tá? Então eu entendo um pouquinho. É claro que cada ser humano é um organismo individual e único, mas a gente entende um pouquinho quando a gente tem um pouco de noção de como funciona o corpo, como funciona a mente de uma pessoa, até porque eu venho da área da saúde, então eu entendo um pouco dessa parada. Pouco, mas entendo, tá? Então, essa crise de ansiedade que veio, se era uma doença que ele já tinha, ele não tinha nem que ter aceitado bater papo com o Corinthians. Tá doente, caralho, vai cuidar. Aí não, agora ele vai fazer uma pausa. 2 meses pra essa pausa sumir. E em julho ele tá com um time novo. Já assinado no time novo. 2 meses. Some a crise de ansiedade, some todos os problemas, some a depressão, some tudo. Tá? Porque pelo que eu vi, a crise de ansiedade dele foi em cima da hora de assinar o contrato. Em cima da hora de assinar o contrato, que não é a segunda vez que ele faz isso, né? Ele manda o diretor, ele manda o empresário dele conversar com o Corinthians lá em São Paulo, no Parque São Jorge, e ele viaja pro Rio de Janeiro para poder fechar com o Flamengo, né? Tipo assim, para machucar mesmo, sabe? Para esculachar mesmo o corintiano. Pra zoar o Corinthians, tá? E aí eu não sei se tem renovação e transparência envolvida nesse processo, não sei o que é, mas o que eu posso dizer pra vocês é que o Tite, ele teve vários problemas depois que ele saiu da seleção brasileira, como treinador, não como ser humano, mas como treinador, que ele não vai conseguir mais corrigir, ele vai ficar manchado por a vida dele. Isso aí eu acho que o Tite como treinador agora é treinador de tapa-buraco, que nem virou Mano Menezes. Acho que a gente não vai ver mais o Tite com aquele mega trabalho vitorioso. É aquele cara que vai assumir, ganhar um campeonato estadual, às vezes ganha uma Copa do Brasil, mas vai mal nos outros campeonatos, e eu acho que esse é o futuro do Tite até o final. Até porque ele bota tudo na mão do filho dele agora, né? Ele mesmo não faz mais nada. Quem lembra dele no Flamengo, lembra dele aparecendo nos treinos, trocando ideia com os jogadores, mas quem coordenava, puxava, trabalhava, fazia tudo era o filho dele. E aí esse é um problema entre eles. Se ele tá querendo botar o filho dele para ser substituto dele, isso é problema dele, né? Tanto é que aquele Kleber Xavier, que era o braço direito dele, largou porque ele viu que ele não tinha mais espaço com o Tite. Então ele quer muito botar o filho dele para ser
o substituto dele, né? E, enfim, é isso. Isso aí você vai fazer quando você estiver no time pequeno. Você não vai botar pro seu filho para ser treinador interino ou treinador auxiliar num time que tá disputando coisas gigantes pelo Brasil, né? Pelo Brasil afora. É o estadual, aí disputa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, uma Copa da Conmebol, qualquer que seja, Sul-Americana ou Libertadores, e aí você vai botar o seu moleque para preparar time que tá brigando por isso. Né? E aí você vê o Flamengo sendo eliminado pelo Peñarol lá. E isso pra mim era o futuro do Corinthians, tá? Se o Corinthians fechasse com o Tite, era o futuro. Beleza? Porque se ele não fez aquele time do Flamengo jogar bola, ele não vai fazer esse time do Corinthians jogar bola. Esquece, mano, esquece. Agora, o Dorival fez aquele time do Flamengo jogar bola, fez o time do São Paulo jogar bola, que não jogava bola já tinha um tempo, tá? E ele tem características muito boas aqui pra gente, tá? Lembrando que o quarto nome que apareceu foi o Carille. Deus que me livre, o Carille nunca foi treinador de nada. Né? Ele teve um momento de glória dele que foi pegar a rebarba do Tite com aquele time montadinho, prontinho, e um Campeonato Paulista de 2019 que também não durou muito tempo, ele já vazou do Corinthians, tá? Ganhou o Campeonato Paulista, beleza, e lixo, virou mais nada. Mas enfim, a gente vai ver agora um vídeo, tá? Sobre, deixa eu até botar meu fone, sobre Dorival Júnior, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Primeiro aqui só a notícia. Essa notícia já tá velha, tá? O Dorival parece que está no ponto de assinar, mas ainda assim, calma, né? Vamos ter um pouco de paciência. E a gente vai ver um vídeo agora do Fala Adriano, beleza? Que ele vai mostrar alguns detalhes importantes sobre o posicionamento, o sistema tático do Dorival e como eu acho que a maneira como o Dorival vê futebol vai ajudar demais, principalmente o ataque do Corinthians, já que as grandes virtudes do Dorival Júnior estão do meio pra frente, tá? Então vai ser aquele time que vai tomar gol? Vai ser aquele time que vai tomar gol. Vai glorificar zagueiro? Vai glorificar zagueiro e goleiro, tá? Nosso goleiro vai tomar gol, mas vai ter várias oportunidades de fazer belíssimas defesas. Mas do meio pra frente, e o Corinthians tem muita qualidade, a gente pode ver, né, algumas coisas muito legais. Vamos lá. O técnico Dorival Júnior, de 62 anos, que estava na seleção brasileira, chega para ser o novo técnico do Timão. Aliás, o técnico Dorival Júnior, que fez um trabalho excelente por Flamengo e por São Paulo. E pelo Ceará, tá? Credenciou até para a chegada na seleção brasileira, não deu muito certo por lá. Então o Corinthians acerta a contratação do técnico Dorival Júnior. Aliás, o Corinthians demitiu recentemente o técnico Ramon Dias, que não resistiu aos maus resultados do início do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo campeão paulista, e o Timão acerta então a contratação do técnico Dorival Júnior. No vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor corintiano, quais são os conceitos táticos do treinador Dorival Júnior, além dos números da sua carreira e também o seu sistema de jogo. Já para começar o nosso vídeo, ilustrando para você, torcedor corintiano, na tela os números da carreira de Dorival Júnior, que tem um total de 794 jogos, 383 vitórias, 188 empates, 223 derrotas, dá um total de 56% de aproveitamento, além de 13 títulos conquistados. O sistema de jogo do Dorival Júnior, geralmente ele costuma planificar a sua equipe desta maneira. Geralmente ele utiliza o 4-2-3-1, é o seu sistema de jogo mais utilizado, mas o Dorival Júnior ele vai de acordo com o seu adversário, principalmente na pressão. E com o próprio time, tá? Ele se adapta bastante ao próprio time também. Geralmente o Dorival Júnior, ele muda bastante o jeito de planificar. Essa formação não me agrada. Pode atuar sem bola, defendendo no 4-4-2. Isso é uma característica. Defendendo com 8 jogadores. Recuam no 4-4-2. Como eu sempre falei que tem que ser. Médio, ou até também, inclusive pela seleção brasileira, o seu último trabalho, pelo menos a seleção brasileira, a grande maioria dos jogos, o Brasil ali atacava no 4-3-3 e aí se defendia no 4-4-2. Uma das principais características do técnico Dorival Júnior é se adaptar ao adversário. Nós separamos alguns vídeos, né, ainda quando ele era técnico da equipe do São Paulo. E esse jogo, principalmente da final da Copa do Brasil, ilustra exatamente isso. O Flamengo, que ele foi campeão. Na época, Jorge Sampaoli fazia uma construção lá de trás, atraía o seu adversário. E o São Paulo, nesse momento, São Paulo marcava em bloco médio. Percebe você, o Flamengo tentando atrair o São Paulo
e o São Paulo não subiu o seu bloco. Marcava ali no bloco médio, a gente percebe o São Paulo marcando no 4-2-3-1 ali, a gente percebe o Caleri fazendo a sua primeira pressão ali no zagueiro do Flamengo e faz com que o Flamengo se desfaça da bola. Percebe ali o zagueiro do Flamengo vai tentar o lançamento e acaba perdendo o lance. Separei mais um lance desse jogo também, num tiro de meta. O Flamengo tentando sair ali de trás e o São Paulo avança. E marcação homem a homem, olha só. Marcando muito forte. Marcação encaixada homem a homem. 4-2-3-1. A gente percebe ali os dois volantes de São Paulo, o Alisson e também o Pablo Maia, que eram bastante alinhados no meio campo. Ali a gente percebe o trio de frente, mas o Caleri fazendo essa primeira pressão. É o Caleri que vai marcar ali em cima e vai fazer com que o zagueiro do Flamengo também se desfaça da bola. No jogo contra a equipe do Fluminense, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense, à época, dirigido pelo técnico Fernando Diniz, tinha uma característica marcante que é atrair seu adversário para essa primeira pressão e aí o Fluminense sair em transição rápida. Mas o Dorival Júnior, nesse jogo, por exemplo, não deixou espaço para o Fluminense praticar o seu principal jogo. Percebe você, o São Paulo já marcando muito forte, muito bem encaixado ali na frente, não deixando a equipe do Fluminense jogar. Eram 3 jogadores ali contra 2, ou seja, gerando superioridade numérica naquele momento, fazendo com que a equipe do Fluminense se desfazesse da bola e aí a bola sobra no pé do jogador do São Paulo, no caso o Pablo Maia, que ele vai receber esse passe. A bola, ele rolou a bola ali, o jogador do São Paulo. O Pablo Maia chega e finaliza para a boa defesa do goleiro Fábio. Contra o Corinthians também, pela semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Raiva que eu tenho desse jogo. Roger Guedes, maldito. Bloco, fechava a linha de passe corintiana e forçava principalmente o Corinthians ao erro. Vai perceber agora o Gil tentando sair. O São Paulo sobe a sua pressão, o goleiro Cássio vai fazer o passe ali pro Fábio Santos, mas percebe você o volante Alisson, ele sai ali do meio campo e vai ali ao encontro, vai ali na perseguição no lateral corintiano e ali ele consegue interceptar essa jogada. Então dá pra perceber que é um time bastante interessante esse Dorival Júnior, quando o São Paulo marcava muito forte, a depender do adversário, muitas das vezes pressionava alto, muitas das vezes pressionava no bloco médio, então o Dorival definia muito bem a sua estratégia. A depender do adversário, ele pressionava muito alto, a depender do adversário, pressionava em bloco médio. A fase de construção do São Paulo, do técnico Dorival Júnior, era bastante interessante, atuava sempre nesse 3+2, né? Muitas das vezes atuava também numa construção mais sustentada, mas a gente percebia que o 3+2 funcionava melhor. No caso ali com o Rafinha baixando entre os zagueiros para fazer essa saída, Alisson e também Pablo Maia participando dessa construção da equipe do São Paulo. O São Paulo sempre buscava principalmente as costas do adversário com ponta, ou então sempre o Lucas vinha buscar. No caso, pela esquerda ali, era o Caio Paulista que tentou ali passar as costas do lateral corintiano, então era uma característica o Fagner, de começar a construção no 3+2 o Fagner. E sempre tentava, inclusive, achar um atacante em melhor condição para fazer essa transição. Com a seleção brasileira, não mudou muito essa sua construção de jogo. E se você estiver gostando do nosso vídeo, deixa o like para que chegue mais. Corinthians tem peças para fazer essa saída de bola boa, tá? Dessa vez o Danilo baixando. Esse 3-2 aí, o Corinthians tem qualidade e condições de fazer uma boa saída. Fazer essa transição, Rodrigo recebendo ali do volante e já fazendo essa transição um pouco mais à frente. A gente vai tiver um Carrijo ou um Bidon para receber essa bola aí, por exemplo. Fase de construção ofensiva lá no São Paulo. A gente já percebeu o São Paulo construindo mais uma vez no 3+2 e a gente vai perceber o Rafinha entregando um passe pro Lucas, um passe em ruptura, o Lucas recebendo essa bola e aí consegue fazer a sua jogada ali na entrelinha do adversário. Aí o Rafinha já prepara o passe, já observa o Lucas ali na entrelinha, o Lucas domina, tinha ultrapassagem do Rato, que aí dava uma condição melhor, o São Paulo jogava ali com 2 contra 1 e aí gerou esse espaço, o Lucas consegue a sua jogada e aí finaliza, mas era o São Paulo que tinha essa característica de construir no 3+2, ele levou essa característica também para a seleção brasileira e tinha transição rápida com seus principais jogadores, jogador rápido, um ponta ou então até mesmo um meia, buscando essa bola e fazendo essa transição rápida. Então era uma característica do Dorival Júnior, o 3+2, e aí chegando à frente criava bastante ocasiões de gol com os jogadores que recebiam essa bola na entrelinha e criava bastante espaço ali na defesa do adversário. A gente estava observando um pouco o São Paulo do técnico Dorival Júnior finalizando a sua jogada. Podia mostrar do Flamengo também, será que ele vai mostrar? Porque a formação do Flamengo, na época dele do Flamengo, era igualzinho o que a gente joga hoje, cara. Idêntica.
ali para começar essa jogada, no 3+2 mais uma vez, mas ele vira lá pro lado direito, aí ali o jogador São Paulo ajeita de cabeça, o Gabriel Neves observa essa ultrapassagem. Isso o Corinthians não aproveita nunca, né? Esses passos nas costas de zagueiro. Agora perceba você, vários jogadores de São Paulo nessa movimentação, né? Ali é uma jogada finalizada pro gol, mas é uma jogada interessante. Times deles se mexem demais, cara. Muito isso na semifinal da se movimentam muito. São Paulo colocava muitos jogadores no campo de ataque e forçava que o Corinthians viesse para o lado onde está a bola. Então ali o Lucas recebendo na entrelinha, pedindo essa bola na entrelinha. Agora observe o bloco de marcação corintiano, né? Praticamente de olho no Lucas, observando o Lucas e esqueceram ali aquele corredor do lado direito. Então uma característica do Dorival é esse tipo de ataque, de tentar encontrar um jogador mais livre do outro lado para jogadas serem finalizadas. Aí no caso o Lucas recebendo a entrelinha, consegue dar o passe para o Rato e o Lucas segue essa jogada e aí finaliza pro gol ali, esse que seria o segundo gol da equipe do São Paulo contra a equipe do Corinthians na semifinal da Copa de mão, né? do Brasil. Contra o Flamengo na final, né, da competição, a gente percebeu um São Paulo que atraiu o Flamengo para um lado. A gente percebeu praticamente todo o time do Flamengo ali. O time do Flamengo do Dorival fazia isso também, tá? Gente, o Rato vira lá pro lado esquerdo. Você via muitas vezes os laterais quase jogando no meio de campo para receber essa inversão aí. E o São Paulo assim constrói o seu gol contra a equipe do Flamengo na decisão da Copa do Brasil. E a gente percebe o próprio Dorival Júnior chamando o São Paulo, né? Chamando inclusive o próprio Rodrigo Nestor a atacar esse espaço deixado pelo Wesley. Gera dúvida no lateral flamenguista em qual jogador que ele deve marcar. Aí ele opta por marcar o Rodrigo Nestor e o Rodrigo Nestor dá esse passe ali na segunda trave para a cabeçada do jogador Calério, centroavante São Paulino, para fazer o gol. O gol que inclusive esse dava 1-0 para o São Paulo naquela ocasião. Então era uma característica do Dorival Júnior, trouxe bastante para a seleção brasileira. Nós não conseguimos trazer alguns jogos da seleção brasileira aqui justamente por conta de direitos autorais, mas quem assistiu os jogos da seleção brasileira observava um Dorival Júnior que atacava muito em transição rápida, buscava sempre essa mudança rápida de corredor. É uma coisa que o Corinthians já faz hoje, né? Não vai ser muito difícil a adaptação. As suas jogadas de outro. É assim que o Dorival Júnior planifica a sua equipe, é assim que ele tem esse sistema de jogo, um sistema de jogo bastante qualificado, é um time que é bastante equilibrado. Eu considero um time equilibrado, o time do Dorival Júnior, sabe atacar muito bem, sabe se defender muito bem, e assim ele conseguiu títulos expressivos no Flamengo, foi campeão da Copa Libertadores, foi campeão também da Copa do Brasil, e com o São Paulo conseguiu aí o título também da Copa do Brasil, e que o credenciou a seleção brasileira. Lembrando que com o Flamengo, ele não jogava no 4-2-3-1, ele jogava no 4-3-1-2. Mas eu quero saber a sua né? opinião, eu quero saber o que você esse aí foi o último trabalho dele, foi com o São Paulo, mas eu acho que o trabalho dele no Flamengo tem muito mais a ver com o que a gente pode esperar dele aqui no Corinthians do que o do São Paulo, tá? Escreva pra gente nos comentários, eu vou ler só. O do São Paulo, ele jogava porque o São Paulo tinha 2 pontas, né? O Corinthians não tem os pontas hoje, né? Então o que ele fazia no Flamengo? Ele jogava num 4-3-1-2, certo? Com um volante mais fixo no meio dos zagueiros, Ranielli. 2 meias que são volantes / meias de criação. A gente tinha ali o Everton Ribeiro jogando como um meia mais recuado. O outro jogador do meio não vou me lembrar, mas seria o nosso Carrijo e o nosso Bidon. Ou o nosso Carrijo e o nosso Martínez, dependendo da necessidade de marcação. Ele tinha um Arrascaeta solto, completamente solto no meio de campo, tá? Com total liberdade de movimento, que era o nosso Garro ou o nosso Coronado, ou a gente pode fazer uma datação, botar o Carrilho ali, puxar o Martínez para trás. Enfim, a gente tem possibilidades de mexer nas peças. Fica parecendo que o Carrilho tem que ficar amarrado na meia direita, que o Bidon tem que estar amarrado na meia esquerda, sendo que a gente pode fazer um novo triângulo, por exemplo, subindo o Carrilho e dando liberdade total para ele no meio de campo, jogando ali próximo do Memphis e do Yuri, e pegar mais alguém e jogar mais aberto na direita. A gente teve já exemplos do Martínez fazendo isso muito bem, marcando a saída de bola com pressão e atacando com velocidade pela ponta direita. A gente já viu o Martínez fazer isso, não é novidade para ninguém, certo? Então a gente tem essas opções aí, fora que a gente tem outros volantes no banco de reserva, que apesar de terem a qualidade bem inferior a esses que eu citei, mas podem fazer a função de volantão, e dar liberdade pro Bidon jogar ali do meio para frente, e o Carriço ser essa ponta da pirâmide. Pode ser também essa ponta do losango, a ponta superior do losango, deixando o Ranielli como o halfback ali, o meio zagueiro, né? Volante / zagueiro. Ou o Martínez fazendo isso e o Ranielli subindo um pouco mais, isso aí vai variar de acordo com o momento do jogo.
E aí você tem alguém próximo do Memphis e do Yuri para fazer essa bola correr fácil entre essas três pontas. O Flamengo jogava com Gabigol e Pedro, o Corinthians joga com Memphis e Yuri. Tá? Gabigol saindo mais da área, assim como o Memphis sai mais da área, e o Yuri recebendo bola de velocidade, bola de finalização dentro da área, que é o que o Pedro fazia, e agora o Yuri tem essa possibilidade. Então a formação do Flamengo é mais interessante pra gente, tá? E aí, o que você achou desse vídeo? Você acha que o Dorival vai dar certo no nosso Coringão? Tomara que sim, estou torcendo para que sim. Rogo para que sim. E é isso, meus queridos. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um grande abraço, fiquem de boa, que eu vou nessa, galera. Valeu.